Claudemir Policarpo Silveira, sou professor da Rede Estadual de Ensino, CFG 4471-737, dígito 9. Sou natural de Siqueira Campos, Paraná, licenciado em Letras Português, pós-graduado em Educação Especial, dentre outras pós-graduações. O tema dessa aula será desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita para o meu aluno especial. E podemos incorporar uma variedade de abordagens e atividades que atendam a diferentes estilos de aprendizagem e promovam um desenvolvimento muito abrangente para o meu aluno. Para isso, a seguir, eu vou apresentar um plano de aula bastante detalhado, expandido e com foco nas diversas estratégias de ensino, e isso tudo com vista a aprimorar as habilidades do meu aluno de leitura e escrita. O objetivo para a minha aula será aprimorar as habilidades de leitura e escrita através das atividades diversificadas, interativas, adaptadas, promovendo uma compreensão, uma fluência e uma expressão criativa do meu aluno. A duração para essa aula seria o ideal em torno de 120 minutos. 2 aulas, 3 aulas. Porém, vamos trabalhá-la em 10, 12 minutos. Os materiais necessários que eu gosto para trabalhar com meu aluno são livros bastante ilustrados, com diferentes níveis de complexidade, cartões de palavras, papel, lápis, lápis de cor, canetinhas, giz de cera, quadro branco, recursos tecnológicos. Gosto muito de usar os recursos tecnológicos, assim como eu gosto de usar os gravadores, os aplicativos, os quais o governo tem oferecido, e isso tem me dado um resultado bastante positivo. Materiais sensoriais como texturas, objetos para manipulação, fantoches. Gosto de bastante trabalhar os personagens, as histórias, por intermédio dos bonecos e fantoches. A estrutura da aula. Então, veja, a introdução e motivação dessa aula, eu gosto de trabalhar num tempo aproximado de 15 minutos. Gosto ali de fazer o meu complemento, acolher esse aluno, motivar esse aluno para essa aula. Isso é extremamente importante para que eu tenha e colha um resultado positivo. Eu gosto de iniciar uma atividade sempre lúdica com uma música, uma história curta. Eu gosto de captar o interesse desse meu aluno, porque a partir do momento que eu fidelizo, que eu capto esse interesse, eu consigo colher um resultado muito positivo. Apresento sempre a ele o tema da aula e os objetivos, isso sempre de forma muito clara, de forma muito acessível. Eu gosto de escolher esse livro ilustrado, eu gosto de ler e fazer com ele uma leitura em conjunto, eu gosto de incentivá-lo à participação através de perguntas e discussões. Nós sempre focamos aí na identificação de palavras-chave, compreensão do enredo. Nós utilizamos bastante cartões de palavras, e isso tudo com o intuito de reforçar esse vocabulário, associando as palavras e imagens. Eu gosto bastante de trabalhar o contexto de vida desse aluno. Escrita criativa. Para essa escrita criativa, eu gosto de trabalhar no tempo aproximado de 20, 25 minutos aproximadamente. Eu gosto de pedir a esse aluno, eu peço sempre a esse aluno para que ele crie uma pequena história e a partir dessa história faça-se uma descrição. E baseada em livros lidos, baseado em contextos de vida desse aluno, familiar desse aluno, social desse aluno. Isso tudo é no incentivo de fazê-lo aprimorar a escrita e estimular aí as expressões criativas. Eu gosto de oferecer, e há necessidade de oferecer sempre, um suporte para esse aluno. E eu sempre estou trabalhando com vários dos suportes para que ele tenha ali uma boa estruturação, tanto na leitura, tanto na escrita, e dessa forma nós usamos bastante aí os exemplos visuais, os modelos, e a partir disso ele desenvolve ali as suas leituras e escritas. A fluência, atividade de fluência e expressão. Eu trabalho no tempo aproximado de 20, 25 minutos. Todo caso, cada caso é um caso, porém um tempo aproximado que eu trabalho.
As leituras sempre em voz alta, eu gosto de pedir a esse aluno para que ele venha escolher um livro, desse livro um trecho e desse trecho uma boa leitura em voz alta. Eu utilizo para essas aulas normalmente gravadores para registrar essa leitura, para que eu consiga ouvir junto com ele. E ele ouvindo a própria voz, ele vai acabar fazendo algumas correções. Ele mesmo faz uma autoavaliação do que ele está fazendo. Com isso, vai gerar ali uma autocorreção, vai gerar a confiança de parceria entre professor, aluno, aluno-professor, e com isso o resultado sempre positivo. Gosto de trabalhar a entonação, a expressividade, utilizando ali fantoches, personagens, brinquedos para que essa aula seja uma aula ativa com atividade envolvente. Quando nós temos a situação envolvente, nós temos resultados positivos. Os jogos de palavras e histórias coletivas. Gosto de realizar jogos de palavras, como formar frases, criar ali histórias coletivas para desenvolver a habilidade de comunicação desse meu aluno e a interação. Utilizo aplicativos educativos, isso bastante, como para incentivar e para ter ali a colaboração, a troca de ideias entre professor-aluno, aluno-professor. Eu incorporo sempre elementos sensoriais com textura, objetos, isso tudo no intuito de enriquecer as experiências e atender a diferentes estilos de aprendizagem. Gosto, dentro dessa atividade trabalhada com o meu aluno, eu gosto sempre de levá-lo para a reflexão. E para essa reflexão eu gosto de utilizar um tempo aproximado de 10, 15 minutos. Revisar o conteúdo aprendido através de um jogo ou quiz interativo. Olha que o quiz interativo, por isso as ferramentas são muito importantes, reforçando o vocabulário e as ideias principais. Peço sempre ao meu aluno para que compartilhe suas impressões sobre a aula, o que ele achou. Isso é extremamente importante. Qual é a apreciação desse aluno para essa aula? A partir dessa avaliação, dessa apreciação do aluno, eu consigo ver aonde desenvolver e como desenvolver sempre a próxima aula. O encerramento e planejamento. Eu gosto de usar sempre aqui um tempo aproximado de 5 minutos, aonde eu consigo ali fazer uma apreciação daquilo que o aluno trabalhou. Dentro desse tempo, eu sempre elogio o processo dele, às vezes pequeno, porém quando eu elogio, eu consigo ali ganhar esse aluno e me aproximar mais dele, ganhar a confiança dele, e com isso os resultados vêm de forma um pouco mais fácil. Eu destaco as conquistas desse aluno. Sabe, eu consigo fazê-lo compreender que esse trabalho não foi em vão e a partir desse trabalho que ele desenvolveu, ele conseguiu desenvolver determinadas habilidades. Eu sempre tento mostrar para que dessa forma ele consiga ali se incentivar e produzir cada vez mais. Eu sempre proponho uma atividade para casa, sempre faço dessa forma, como ler uma pequena história, praticar uma escrita, palavras novas, sempre aprender uma nova palavra, e quando aprendem, sempre me trazem, e com isso eu consigo avaliar ali o meu desempenho, consigo avaliar o desempenho do aluno, a produtividade do aluno e o crescimento desse aluno. Junto nós planejamos as atividades para a próxima aula. A partir da avaliação que eu fiz anteriormente, nós conseguimos juntos avaliar e planejar essa próxima aula, considerando ali o interesse desse aluno e, é claro, sem esquecer as necessidades que ele precisa trabalhar. Considerações especiais. Gosto de adaptar o ritmo e o conteúdo das atividades conforme as respostas que eu obtenho desse aluno, conforme os interesses que eu obtenho desse aluno. Então, sempre dessa forma, eu vou planejando essa aula conforme os interesses, conforme as respostas que eu vou tendo durante a aplicação e o desenvolvimento dessa aula.
eu utilizo de uma abordagem multimodal, eu incorporo ali os elementos visuais, auditivos, táteis, e com tudo isso no intuito de reforçar essa aprendizagem. Manter a comunicação contínua. Eu sempre mantenho essa comunicação contínua com o meu aluno, eu não o perco do meu foco de visão, eu não o perco porque dessa forma eu consigo tê-lo sempre junto de mim. E mais importante, eu preciso ter ali o contato, a comunicação com os seus pais, com os seus responsáveis. Seja ele pai, seja ele cuidador, com isso eu consigo alinhar a minha estratégia de ensino, a forma de trabalho, e contudo eu consigo ter e dar um feedback apropriado do progresso, do crescimento desse meu aluno. Esse plano de aula, então, expandido, ele visa a proporcionar uma experiência de aprendizagem rica, inclusiva, abordando diferentes aspectos do desenvolvimento da habilidade de leitura e escrita, enquanto promove aí a confiança e a expansão criativa. O desenvolvimento da habilidade de leitura e escrita pode ser abordado através de uma variedade de estratégias e atividades que estimulam o interesse, a compreensão e a prática contínua. E aqui estão, então, algumas sugestões a serem incorporadas. Eu sempre peço ali leituras, desenhos, eu sempre trabalho com essa atividade. Bem, eu fico por aqui. Muito obrigado. O meu tempo acabou. Até uma próxima aula.